Bom, minha gente, a festa da virada no litoral de Linhares, enfim, foi assim, marcado pela tranquilidade, né? Não houve casos de violência, motivo de comemoração para foliões e também para as autoridades, né, que foram para lá fazer a segurança, sobretudo em Pontal do Ipiranga, onde há o maior número de pessoas, a maior concentração de turistas e também de linharenses. Ao meu lado, para falar um pouquinho sobre esse assunto, está o Tenente Coronel Risper, que é o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar. Tudo bem, Coronel? Tudo bem. Obrigado por mais uma vez vir aqui e poder, assim, trazer as informações necessárias, discutir, conversar, né, com todo o público. Coronel, saiu dentro do esperado o trabalho e planejamento que foi feito em relação ao Pontal do Ipiranga, principalmente? Eu tenho aqui hoje a grata satisfação de poder dizer que aquilo que planejamos, nós demoramos a planejar e aí fazemos da melhor forma possível, pensando em todos os critérios, né, possíveis, os problemas possíveis que possam acontecer ou que poderiam acontecer. E a gente teve resultados, assim, se formos analisar em relação a dados, em relação a números, excepcionais. O bom seria se não tivéssemos nada, né, registros aí, assim, de forma alguma. Mas os números que tivemos foram números, assim, aceitáveis, né, podemos dizer. E tivemos como consequência a questão de poder proporcionar aquilo que a gente esperava. Uma tranquilidade, as pessoas que foram até os balneários, se deslocaram até lá, que ficaram com suas residências, né, aqui nas regiões assim urbanas. Aqui na cidade também não tivemos grandes ocorrências, não, né? Graças a Deus foi tudo muito tranquilo, né, tudo muito tranquilo, e a gente só tem que agradecer a Deus aí e também agradecer o empenho de todo o pessoal que foi que trabalhou, né, que foi escalado para lá, né, as suas escalas, né, então a gente tem que agradecer isso. A gente fica realmente feliz. E em relação às ocorrências dos balneários, Coronel, quais as mais comuns que ocorreram nesse final de semana, né? Não só na virada, exatamente. Só um segundo, Cláudio, assim, é importante a gente não deixar de falar também o apoio que a imprensa teve, né? Que vocês tiveram em relação a todo esse momento, para que a gente pudesse também termos esses resultados, né? Porque tudo aquilo que foi necessário falar previamente, né, transformou-se numa ação preventiva, né? Então as pessoas, por exemplo, a questão de som alto, né, som automotivo, ali na região de Pontal do Ipiranga, principalmente, as pessoas puderam já ir sabendo daquilo que poderia acontecer. Então isso foi bem legal. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a toda a imprensa. Nossa obrigação, né, como imprensa. Mas enfim, em linhas gerais, quais as ocorrências mais comuns, né, nesse período e que aconteceram lá? Por incrível que pareça, a quantidade maior que nós temos 17 ações específicas de operações que nós desenvolvemos dentro dos balneários. Então, essa é o nosso maior registro, né, de ocorrências em si. Mas nós tivemos, assim, não podemos deixar de citar, nós tivemos aí, por exemplo, alguns furtos em residência. Às vezes, algumas pessoas que chegaram para o verão e verificaram que suas casas tiveram problemas, e outros, né, que saíram e acabaram deixando ali também um pouco, vai deixando para o companheiro, que vai deixando para o outro companheiro fechar a casa, tomar as providências, e tivemos aí também umas ocorrências corriqueiras, somando em todo o balneário, os balneários, no caso, foram 7 ocorrências que nós registramos. Algo até abaixo da média, né, se a gente for levar em consideração o volume de pessoas que podemos falar assim que, tipo assim, os balneários ficaram lotados, né? Ficaram lotados e a gente não teve praticamente registro nenhum. Eu estou colocando essa quantidade de ocorrências somando do dia 28 até hoje de madrugada. Todo final de semana, mais esse início de semana. Quer dizer, de terça-feira passada até hoje. Então nós estamos somando todos esses dias, né? Então tivemos esses registros. Nós tivemos, acabei te interrompendo, mas nós tivemos ali também, por exemplo, um furto de veículo, no caso. Mas logo em seguida o proprietário achou também, então foi comunicado isso, de repente ele estacionou num local diferente daquilo que ele imaginava, pode ter esquecido também, e um roubo em via pública. Nós não tivemos mais nada registrado assim de grande ênfase na região. Agora, se formos olhar, nós tivemos 72 autos de infrações. Isso, né, no trânsito? No Pontal do Ipiranga. No trânsito? No trânsito. Então aí eu vou incluir todas, diversas no caso, né, transgressões ou infrações de trânsito cometidas. Eu vou dizer assim, por exemplo, desde o som alto, o som automotivo que nós falamos, a imprensa divulgou, como bem falamos, tem campanhas lá, por exemplo, em Pontal do Ipiranga, tem placas afixadas, a prefeitura fixou.
A Secretaria de Segurança colocou os seus agentes lá também, e aí nós tivemos 72 ocorrências no contexto geral, e com a maior ênfase na questão de som automotivo. Pois é, inclusive até o estacionamento na orla está proibido, né, nas areias da praia, na restinga. Isso, como o senhor mesmo disse, isso vem sendo falado insistentemente e as pessoas já estão sabendo, né? Não tem... Vem sendo divulgado, as pessoas já sabem. E isso é para que dê maior conforto, maior segurança e maior tranquilidade àquelas pessoas que vão ali para a praia. Por exemplo, eu estou na praia com minha família, com crianças, e de repente aparece um carro. Né, aparece um bug e as pessoas muitas vezes não respeitam, ali não tem nem quantidade de velocidade, né, que é limite, mas as pessoas não respeitam o transeunte, as pessoas que estão ali, o banhista. Então é importante que se analise isso. E a gente proporcionou justamente esse trabalho para que pudéssemos dar tranquilidade às pessoas que estão ali para poder usufruir do balneário. Bacana. Coronel, a Guarda Municipal também auxilia a PM nesse trabalho, sobretudo com monitoramento, também ali dando suporte nas ruas. É uma parceria que traz um bom resultado para a Polícia Militar? Bem colocado, Cláudio. Nós não podemos deixar de falar. Nós temos aí o apoio do Conselho de Segurança, nós temos o apoio da Secretaria de Segurança Municipal, né, o Coronel Jones ali, juntamente com a sua guarda, foram 28 guardas municipais que estiveram ali atuando, os guarda-vidas, o Corpo de Bombeiros, também os agentes de trânsito. E não podemos deixar de falar também a Secretaria de Meio Ambiente, que nos ajuda ali na fiscalização da questão da emissão de ruído, né? Inclusive fazendo a medição ali, fazendo a medição, né? O pessoal, a equipe pequena, mas o pessoal compromissado, isso eu tenho que falar, eu tenho que ser justo. O pessoal da fiscalização, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, organizando toda aquela questão nas vias ali, né, a questão das barracas, ali dando tranquilidade também àquelas pessoas que se credenciaram. Então nós tivemos uma parceria muito grande. É importante quando não somente a Polícia Militar atue, mas todos os órgãos, as instituições de segurança e também do Executivo aí, fazendo cada um a sua parte. Quer dizer, não pesa para ninguém, a gente consegue atender melhor a comunidade, ao cidadão. Né? Então é importante também mandar um abraço ao doutor Jareta, doutor André. A Polícia Civil aí com seu suporte, né, também. Com todas as suas equipes que também têm atuado e têm nos ajudado muito. Aliás, são ações, em linhas gerais, que acabam combinando com a maior segurança, porque eu imagino que o som alto, aí a bebida alcoólica, acabam se tornando assim, receitas que podem culminar, inclusive, com ações de violência, né, em alguns casos. A gente observa, não somente no verão, mas no dia corriqueiro, assim, do nosso dia a dia do cidadão, a gente observa o seguinte, não sou eu que vou falar, mas tem estudos que nos trazem, por exemplo, o professor Cláudio Beato é um estudioso no assunto e já longa data ele vem trazendo, né, artigos, publicações relacionadas a isso. E lá, quando nós vamos analisar as origens, por exemplo, dos homicídios ou aqueles crimes mais graves, a gente vai observar que a origem dele é uma evolução, no caso, esse crime é uma evolução e tem a sua origem em situações muito simples. Exemplos claros, por exemplo, pode ser um som alto, pode ser uma castanheira que fica jogando as folhas ou castanha. Vai incomodando, vai incomodando e aí chega-se ao ponto, né, de acontecer ou criar algo bem grave e aí que vão ser registrados e vão atrapalhar aí algumas coisas, a nossa estatística, podemos dizer assim. Sem dúvida. Né, gerando até um homicídio. Então, isso não sou eu que falo, são estudos que são realizados e confirmam isso, que as pequenas coisas, os pequenos delitos, eles acabam ocorrendo... Culminando com uma coisa mais grave, Culminando né? com coisa mais grave. Pois é. Coronel, os bons resultados que nós tivemos nos balneários, a gente fala sempre de Pontal do Ipiranga porque é o maior balneário que recebe o maior número de pessoas. Obviamente que estão incluídos aí regência e povoação, onde também foi uma tranquilidade muito grande com relação aos casos de violência. Agora, não podemos dizer a mesma coisa da rodovia S358 que liga Linhares a Pontal, que infelizmente ainda tem sido palco de muitos acidentes, inclusive ocorreram na volta para casa, né? A gente tem observado essas questões. A gente observa que a rodovia, apesar de ter alguns buracos, mas é uma rodovia muito boa, sinalizada.
Então, mas as pessoas, por ser boa, às vezes eu fico até preocupado, que as pessoas querem andar um pouco mais, querem chegar mais rápido, né, não exercitam um pouco a paciência, que vai ter o fluxo, a pessoa sabe. Tanto para ir no início do evento, quanto para voltar ao final de todo o evento, vai ter um trânsito. Vai estar mais lento, né? E observe que não é aquele trânsito de São Paulo, que a gente observa lá que é 20 quilômetros de a rodovia dos imigrantes, 20 quilômetros de congestionamento. Aqui não tem nenhum congestionamento, você só apenas precisa de diminuir um pouco a velocidade e ter um pouco de paciência em ultrapassar ou não. Mas a gente, infelizmente, conta com essa impaciência. A gente pode falar assim, não tem observado tanto a questão da ingestão de bebida alcoólica e condução do veículo após isso. A gente vê até uma certa consciência do próprio condutor em si, ou da própria sua família, né, que vem trazendo isso. Mas a gente registrou algumas ocorrências. O importante era que não acontecesse, vou falar. Mas as pessoas precisam nos ajudar também. A gente não pode trazer só a polícia com aquele jus puniendi, querendo punir. Não é isso. Isso não é interessante. O interessante é a pessoa ir lá, se deslocar para o balneário, usufruir daquele momento, daquele feriado em si, e depois voltar para sua casa. Com segurança, né? Para poder ter sua vida secular normal. Pois é, eu falei dos acidentes, graças a Deus ninguém morreu, mas algumas pessoas ficaram feridas, né? Foram acidentes relativamente graves. Agora o senhor considera que assim, é o excesso de velocidade, não ligado diretamente à ingestão de bebida alcoólica, é aquela pressa mesmo de chegar que acaba combinando com isso? É a pressa, a impaciência. A pessoa, muitas vezes, ao conduzir o veículo, se tiver um outro veículo à sua frente, parece que tem a obrigação de ultrapassar, né? Se ele não ultrapassar, ele não está andando. Então tem essas questões, a paciência, esperar o melhor momento para poder fazer. Antes disso, olhar como é que estão as condições do seu veículo, né? Porque influencia também essas questões. Em relação às blitz, é possível que elas sejam realizadas com mais uma força maior nos próximos dias, né? Afinal de contas, a operação está só começando, né? A primeira semana aí. Está só começando, a gente vai planejar, né? Nós temos planejado e vamos planejar ao longo de todo o período até o pós-carnaval em relação às blitz. Mas eu tenho que falar o seguinte, não era nem interessante, mas eu tenho que falar o seguinte, eu tenho que fazer até algumas opções. Eu coloco bastante pessoal na rodovia para coibir o excesso de velocidade, para coibir as ultrapassagens indevidas, ou eu pego e trago o pessoal para que eu possa dar tranquilidade ali no evento de maior aglomeração de pessoas. Eu também tenho que contabilizar essas questões. Se eu tivesse uma consciência melhor do cidadão, do condutor, eu poderia utilizar o meu pessoal da melhor forma possível nos grandes eventos, naquelas grandes concentrações que acontecem ali. Mas eu tenho que trabalhar isso. E aí eu fico naquela questão, melhora um lado, prejudica o outro lado, melhora o de cá. Então seria muito interessante se eu contasse aí, se nós contássemos com a consciência bem grande, bem madura mesmo do condutor e que tem dentro do seu veículo ali uma família que ele está levando e também a família do outro que está no carro. Aí. A gente torce para que não tenhamos mais acidentes, né, como os ocorridos nessa semana. Como eu disse, por sorte ninguém morreu, mas poderia ter morrido, né? E não há necessidade, né? Uma estrada plana, tranquila, uma viagem sossegada com menos de 50 quilômetros, né? E menos de uma hora está lá, né? A viagem até agradável, né? Uma topografia muito boa. Quero agradecer aqui a presença do Tenente Coronel Risper, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, falando então do planejamento, né? Do resultado desse planejamento para o primeiro final de semana aí da virada. Agora tem todo o verão pela frente, depois o carnaval, que é um período um pouco mais sensível também, né, Coronel? Mas enfim, semana após semana a operação continua aí. A gente não vai nem minimizar os trabalhos ou diminuir os trabalhos, nós teremos aí os trabalhos intensificados até em relação ao carnaval, até o carnaval, né? Então vou até falar com as pessoas, se adequem, prestem atenção, exercitem a paciência e vamos aproveitar esse período, que tá bom, o sol tá aí, né? Nós temos chuvas e temos sol, então nós estamos aí podendo até agradecer a Deus nesse momento aí que passamos uma seca grande, agora nós temos o sol para ajudar no verão e também temos a chuva para poder assim proporcionar aí o incremento da nossa lavoura, nossa agricultura, nossa pecuária. Sem dúvida. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço.
Tá joia. Você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20, via RCA, muito obrigado pela sua companhia. Você de Linhares e região, que quiser deixar sua sugestão, opinião, acesse a nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para rever esta entrevista e o nosso conteúdo, acesse o nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação também aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.